Hoje este vídeo vai ser em homenagem ao meu pai. O Sr. João Batista Gonçalves Ferreira foi, eu digo foi porque ele já não está neste plano, o pai mais presente na vida dos filhos, o pai mais dedicado aos filhos. Eu posso dizer hoje, e não é por ele ser meu pai, que esse homem foi um bom pai. Em que é que eu me fundamento nas minhas afirmações? O meu pai era incapaz de comer algo fora de casa que não trouxesse para os filhos. O meu pai era incapaz de ouvir dizer ou dizer-lhe que os filhos foram maltratados, que ele não reagisse, não mostrasse a sua insatisfação com a educação. Eu nasci numa época em que os professores batiam nos alunos. Felizmente eu nunca tive este desagrado, tanto é que hoje tenho uma relação muito boa com os meus professores. Meu pai, se alguém chegasse a casa e lhe dissesse que foi agredido na escola, meu pai ficava danado e ia saber porquê. Não era aquele pai que dizia, bata-lhe mais. Meu pai dizia, a bater não se ensina. E vocês perguntam, então o teu pai nunca te bateu? O meu pai deu-me assim um shot a moscas 2 ou 3 vezes. Olha, vou-vos dizer injustamente, porque quando eu precisei, ele acabava por se rir. E os enxota-moscas foram porque aqueles enxotas-moscas que às vezes a gente parte-se bem, essas coisas. Quando nós crescemos, mas estamos ainda na fase de nos formarmos profissionalmente, ai de alguém lhe ir bater à porta, pedir para irmos trabalhar para empresas. E agora vocês perguntam, então, Carmo, o teu pai ensinou-te a ser mandriona? Não. Desde os meus 7 anos que eu vos garanto que me sustento. E os meus irmãos igual. O meu pai era apologista de aprender uma arte, criar o teu próprio emprego. E aí sim, já com conhecimento das leis, do dever, aí sim, e trabalhar, tipo, a partir dos 16 anos, ok, já aprendeste uma arte, vais trabalhar. E até lá, punha-nos a trabalhar em casa. Meu pai nunca nos levou para os campos às 5 da manhã. Meu pai dizia que de noite andavam choupilos. Choupilos eram os sapos, os morcegos. Meu pai sempre promoveu o descanso. Ao sol posto, começava a anoitecer, já estavam sentados na cozinha, em volta da lareira, ou na mesa no inverno. No verão, no inverno comíamos à lareira, e no verão comíamos à mesa, verão, e nos dias mais quentes, sim, comíamos à mesa. E ele promovia o descanso. Meu pai era amante da pintura, da leitura. Foi com ele que eu comecei a ler os primeiros livros. O primeiro livro que meu pai me ofereceu foi A Vitória de Sandokan. Tinha eu 8 anos quando li As Aventuras de Sandokan. Mais precisamente, O Resgate da Filha do Melhor Amigo de Sandokan.
A partir daí li todos clássicos. Meu pai adorava desenhar, meu pai adorava pintar, meu pai era um homem alegre, muito trabalhador e alegre. Muito alegre. Meu pai era um homem muito alegre. Nunca nos andou a escolher marido ou esposa. Meu pai dizia: na cama que vocês fizerem, é nela que se vão deitar. No entanto, ai dele saber que alguma de nós fosse maltratada. Sempre vi na casa dos meus pais, e continuo a ver, que hoje tenho lá a minha mãe, uma casa, um leito, um prato de comida. Sempre fomos bem-vindos. Na casa do meu pai, eu fui ensinada a ser generosa. Estava-se a começar a refeição, quem chegasse era convidado a juntar-se a nós. Nunca nos faltou nada. Sou a mais velha de 11 irmãos e nunca nos faltou nada. Vocês vão dizer, então, Carmo, naquele tempo vivia-se com escassez. O que havia na casa das minhas amigas, na casa dos meus pais também havia. E sinto-me privilegiada. Sou filha de lavradores, proprietários, mas não era por isso que eu fui ensinada a pisar os menos afortunados a nível de património. Para o meu pai estava sempre tudo bem. Se os animais dos vizinhos invadiam os nossos terrenos e davam estrago, meu pai dizia: todos chegamos. Todos chegamos. Os vizinhos vinham: ai, ó senhor Batista, aquela minha vaca foi-lhe para o seu campo, deu-lhe ali um prejuízo. Meu pai: ó vizinho, todos chegamos, esqueça isso. Todos chegamos. Eu já não sou muito do tempo de haver escassez de lenha, mas nunca vi meu pai ficar danado só porque alguém pegou. O meu pai estava tudo bem. Eu acho que foi um bom marido, aquilo que eu vejo. Meu pai foi o melhor marido do mundo. Meu pai foi o melhor marido. Eles tinham uma vida em conjunto, criaram um bando de filhos e quando, após o seu falecimento, a minha mãe decide fazer partilhas, a gente nem queria, mas ela disse: meus filhos, eu já não tenho idade para andar nessas aventuras, pelo amor de Deus. Tomem conta. Se eu precisar de alguma coisa, vocês também me ajudam. Sabem que sim, não é? Enquanto se fazia a leitura dos bens, eu senti tanto orgulho no meu pai, nos meus pais neste caso. Estão a ver? Os meus pais não viveram pendurados em rendimentos de inserção de mínimos, ou que raio era isso. Os meus pais criaram um bando de filhos, com todo o conforto de quem tinha 2 ou 3 ou até era imigrante. E ainda reuniram património. Eu fico abismada. Meu pai era incapaz de fazer uma viagem sem que fôssemos todos. Nós ainda hoje promovemos as viagens em família. Não viajávamos todos os anos, mas íamos todos.
Íamos todos. O meu pai só estava bem a ver-nos felizes. E ria-se. O que o meu pai se divertia quando a gente fazia às vezes brincadeiras. Olha, eu vou-vos contar aqui uma situação um bocado caricata, mas recordo com tanto carinho. Um dia fomos buscar mato ao monte para fertilizar os campos, não é? Primeiro tem que passar pelas cortes animais, não é? Para forrar, para tornar o... Então disse, pai, vou fechar os olhos. E ele, está bem, tu aguentas. Estão a ver, o meu pai alinhava nessas brincadeiras. Naquele tempo os pais não alinhavam muito nisso. O meu pai já alinhava. Eu fechei os olhos, andei, e a dada altura fui contra um pinheiro, dei uma cabeçada. Olha, ele é que se riu. E vocês estão a dizer, ai, tu aleijaste, opá, deu para rir, deu para rir. Estão a ver? Deu para rir. E agora vocês, então, não, no meu pai não era permissivo. O meu pai era compreensivo. Entenderam? O meu pai era compreensivo. Pai, tu sabes o orgulho que eu tenho de ti. Porque eu tenho um orgulho enorme nos meus pais, nos meus filhos. Às vezes pessoas costumavam dizer aos meus filhos, eu também penso que os filhos dela são meus filhos. Mas eram, entenderam? Os meus filhos são os melhores filhos do mundo. Os meus pais não lhe vão dizer, ok, isto é segredo, não vão dizer, porque senão depois eu não os aturo e eles ficam malandrecos. Não. Tenho muito orgulho. Homem justo, homem íntegro, homem culto. Eu lembro-me que eu também sou formada em economia, não parece, mas sou da economia. Eu não é odiar a economia, atenção, aliás, eu sou a gestora da família, da minha casa, evidentemente. E o meu pai disse-me, vivíamos nós uma fase muito próspera de Portugal, a entrada na União Europeia recente, quer dizer, já com uns 10 anos, talvez, e Portugal vivia momentos muito bons a nível económico. E meu pai disse, há de ser negra. Eu disse, como pai? Ainda vamos ter fome. Eu disse, pai, não diga disparates. Tu vais ver. E é verdade. A economia é assim mesmo. Existe o tempo das vacas gordas e depois veio o tempo das vacas magras, porque a economia é isso mesmo. E o meu pai, que estudou até à 3ª classe, mas que equivale, olha, se calhar hoje, a um bacharelato ou uma licenciatura. Eu não sei se o meu pai aprendeu a trabalhar com números fracionários, mas o meu pai sabia a multiplicação toda, a divisão. O meu pai sabia a história, o meu pai abordava-se um assunto, ele, no alto da sua simplicidade. O meu pai era uma pessoa simples. O meu pai era tão simples e, no entanto, com uma sabedoria. Uma sabedoria que não é por eu ser filha dele. Não é por eu ser filha dele. Porque é normal, vocês escutam, mas assim, olha, está a falar do pai, queriam que fizesse o quê? Não, meu pai, um homem sábio. Porque ser sábio não é ir para uma faculdade, ouvir lá meia dúzia de fundamentações e ficar por aí. Meu pai usava a experiência de vida, que é muito importante, para analisar as fases das eras, por assim dizer. Um homem religioso sem ser fanático.
às vezes eu tinha a ideia que nós somos católicos, e eu às vezes tinha a ideia que íamos à missa porque a minha mãe insistia. Que houve aquela fase que eu achei, pá, estou também na cama, vou agora apanhar frio. Não, meu pai era um homem que frequentava os rituais religiosos sem fanatismo. Mas cumprido os direitos paroquiais, as contribuições para restauro do património. Meu pai era um homem que batiam-lhe à porta e diziam: Senhor Batista, olha, faleceu meu pai, ou faleceu minha mãe, não quer vir a estar a vestir? E meu pai ia. Se gostava? Não. Mas fazia. Percebe? Meu pai adorava caminhar. Adorava a família, visitar os irmãos, muito ligado aos irmãos. Tenho uma tia, infelizmente já não tenho, porque já faleceu, que morava na freguesia de Caçarilha. Então meu pai, sempre que precisasse ir a Surico de Basto, evitava ir de autocarro, por exemplo, que era o transporte que ele usava mais. Então ele ia a pé até Caçarilha, que ainda era uma caminhada de 1 hora, se calhar, só para visitar a irmã. E depois entrava no autocarro, ia lá tratar da vida dele à vila, ao concelho, e na volta saía em Caçarilha e vinha a pé outra vez. A minha mãe às vezes dizia-nos: pronto, o autocarro já veio, o teu pai vem a pé, ficou em Caçarilha, foi falar com a irmã. Minha mãe gostava da tia Albertina, atenção, mas era assim, era um homem maravilhoso e sempre disposto a fazer-nos as vontades. Nunca me disse assim: não te deixo ir a esta noitada, esta ceia à noite. Eu sabia que tinha que ter horário de chegar. Mas se eu chegasse mais tarde, a minha mãe só fazia um cagaçalo, mas é normal, preocupação demais, não é? Mas o meu pai não. O meu pai, eu às vezes estava na cama e eu via o meu pai para mim: mulher, cala-te, fogo, te calas, dorme. É, porque ela veio esta hora. Mulher, dorme. Percebe? E vocês pensam assim. Então ele também estava preocupado. No fundo, ele até ficava contente ela chamar a atenção, mas e vocês dizem: então teu pai era um covarde. Não. O meu pai não fechava a comunicação entre os filhos, porque pais muito exigentes, e eu sou um bocado, se calhar não devia ser assim tanto, mas também sou aberta, atenção. Meu pai dava-nos abertura para a gente conversar com ele e saber que tinha ali um amigo, um pai. Porque para mim, os pais estão muito acima dos amigos. Eu já disse aos meus filhos muitas vezes, claro que os amigos são os amigos, mas os amigos, quando os interesses são comuns, ficam do lado deles próprios, não é? E nós, como amigos, é a mesma coisa. Não estou aqui a ofender ou a denegrir os amigos. Mas vou-vos dizer, homem com sabedoria. Eu nunca vi meu pai olhar por cima do ombro, sabem o que eu quero dizer? Todos os tostões que o homem ganhasse, chegava a casa: mulher, está aqui este dinheiro, guarda aí. Mulher, olha, amanhã vou precisar de ir a Fafa ou ir a Surico de Basto, dá-me aí dinheiro para eu levar, porque é para... Olha, vou precisar desta quantia, talvez. Entregava a gestão à esposa. Era provedor. E a minha mãe muito poupada, muito empreendedora.
a maior parte das obras lá de casa era ela que projetava. Ó Batista, olha, vamos fazer isto. E lá a mulher, não sei o que, vamos fazer. E ele depois, olha pá, e se fizermos mais acolá, está bem. Estão a ver, era um homem conversador com a esposa. Um homem que estava atento às necessidades da família. Era um homem que conversava à vida com a esposa, com os filhos. Não andava a conversar a vida com as pessoas de fora. Entenderam? Porque o defeito de hoje em dia dos pais é que conversam a vida com as pessoas de fora. O meu pai, se quisesse saber se nós andávamos na linha, perguntava-nos. Percebem? Eu recordo aqui uma passagem no verão, que eram as festas lá da terra, e pronto, eu lá fui à noitada com os meus irmãos e as minhas amigas. A minha mãe, tipo, meia-noite e tal, já andava lá em alvoroço, ainda não vai, Lixaram-lhe tanto a cabeça, ela e a minha tia, a minha madrinha, que era uma mulher fantástica, adorei a tia Natália, que já faleceu, a minha madrinha, irmã dele. Lixaram-lhe tanto a cabeça que ele levantou-se e foi-nos esperar. Se meu marido me tivesse lixado a cabeça ao ponto de eu ter que me levantar, depois estar na cama e ver os meus filhos, eu trazia-os pelas orelhas para casa. E você, se calhar, fazia a mesma coisa. Meu pai, não. Estamos a falar de um homem que faleceu o ano passado e ia fazer, daí a 2 meses, ia completar 92 anos. Portanto, o meu pai, depois da minha mãe, a moer juízo, levantou-se da cama, foi-nos esperar, para ver o que é que estávamos a fazer. Também já deviam ser para umas 4 da manhã, não é? Hoje em dia isso é muito normal, mas naquele tempo não. E ouviu-nos falar. O que é que ele fez? Escondeu-se lá numa moita e nós passámos, chegámos a casa e elas andavam as duas lá no meio da eira. Sei que era este pai, eu não. Deixa estar que tu vais ver e não sei o quê. A dada altura ele chega, para a cama. Pronto, e tudo acabou. Se a minha mãe não dissesse que o meu pai que foi nos esperar, eu nem sabia. Chegou para a cama, meteu-se na cama e no dia seguinte até se ria da situação. Percebem? Acreditem. Eu tenho tanto orgulho no meu pai. Vocês não imaginam. O que é que eu tenho a dizer aos pais de hoje? Pensem nos vossos atos. Hoje olha-se muito para cima do ombro. E por isso vocês abdicam de estar com os filhos em nome do paixões, que nem é amor, é paixões. E depois andam e saltam aqui, deixam um filho, vão para lá, deixam outro filho, e vocês não ficam com os vossos filhos. Os vossos filhos, filhos de pais, que infelizmente a relação não pôde perdurar, não vão poder ter estas memórias que eu tenho. Porque estarmos com os nossos pais de 15 dias é diferente de estarmos com os nossos pais todos os dias. Hoje em dia dizemos também, os filhos não prendem ninguém, prestem atenção, o que é que vocês têm de mais valioso? Eles são os meus filhos. E pelos meus filhos eu já fiz muitos sacrifícios. Que na época eu pensei nos meus filhos e hoje em dia agradeço as minhas escolhas. Porque às vezes no momento de fúria, da frustração, da mágoa, nós tomamos atitudes e um dia olhamos para trás e isso nem teve assim tanta importância. Percebe? Mas está na natureza masculina, às vezes a desconfiança,
Porque hoje é dia de São José, pai de Jesus Cristo. Quando a Maria lhe disse que estava grávida, ele não tinha tido qualquer contacto físico sexual com ela e pensou: alto lá, esse filho não é meu. Eu não estou para criar os filhos dos outros. Aí o anjo avisou que estava tudo bem, de quem é que era o filho, etc. e tal. Percebem? E às vezes há por aí filhos sem pais, porque o pai disse: esse filho não é meu. E eu vou-vos dizer porque hoje em dia, aqui quase nos meus 60 anos, falta pouco, eu posso-vos dizer que as coisas vêm ter connosco porque são para nós cuidarmos. Se uma mulher disse ao namorado: estou grávida, este filho é teu, sumam. É melhor ter mais que menos, certo? Estão a perceber? Eu vou-vos dar o exemplo. A minha mãe teve 11 filhos, já lhe faleceram 3. Faleceu um com 8 dias, faleceu outro quase com 18 anos e faleceu-lhe agora um com 51 anos. Eu, se me falecerem 3 filhos, eu fico sem filhos. Por isso, é melhor ter mais filhos que menos filhos. E vou voltar aqui ao assunto pais de hoje. Construam uma casa. O que é que vocês preferem? E vamos supor, um pai que está de bem com a mãe dos filhos, que está tudo bem, e tem uma casa. E é informado que vai perder uma das coisas. Olha, vais perder os teus filhos, vais perder a tua família ou vais perder a tua casa. O que é que vocês escolhem? Perder a família ou a casa? Pois é. Se os nossos filhos são o melhor que nós temos, nós vivemos por eles, nós trabalhamos por eles, nós pensamos neles, nós abdicamos de muitas coisas por eles, porque é que não resolvemos as nossas diferenças por eles? Vocês acham que às vezes não me dá vontade de mandar tudo para aquele sítio? Dá. E passam-se os dias e os meses, eu olho para trás e eu incomodei-me. Oh, Maria do Carmo, tu incomodaste com isso. Estão a ver? Eu fiz a peregrinação a Santiago de Compostela em 2025, na última semana de junho. E resolvi partir de casa dos meus pais. Há quem faça os caminhos de Santiago e comece em Braga, em Viana, e em Porto, em Valença. Eu comecei na minha casa, na casa dos meus pais, que foi onde eu planeei fazer a viagem, ainda viver lá. Eu tive momentos, principalmente no segundo dia, foi um dia difícil. Não pensei em desistir, nunca pensei em desistir. Mas eu tive que caminhar em cima de pedras. Foram dias a caminhar em cima de pedras. O caminho pavimento é um pavimento rude, mas eu caminhei. Eu tinha 2 alternativas, ou caminhava, não. Eu ia tão feliz, porque o meu objetivo era chegar, era ir chegar.
eu caminhei, tomei o propósito de ir aproveitar o bom que o caminho tinha. Por isso que eu vou dizer a vocês, pais, aproveitem o bom que tem o vosso relacionamento, o vosso casamento, os vossos filhos, o vosso lar, porque é o melhor que a vida tem. Os meus pais, eu lembro-me do meu avô esteve acamado, pai do meu pai, e ele tinha, de vez em quando, muitas dores nas pernas, nos ossos. Ele, no dia que lhe doeu esses ossos, ele gritava: "Oh Batista, ai, não sei o quê", e o meu pai disse: "Oh pai, tenho que ir trabalhar". O meu avô não ficava sozinho, ficava com a minha mãe ou com a minha tia. Eu às vezes era assim: "Oh pai, mas..." Eu pensava, criança, pensava. Mas é assim, sempre que foi preciso parar, isto aqui, esta coisa aqui, sempre que foi preciso parar, meu pai parou, porque primeiro estava o pai, estavam os filhos, e o trabalho que é preciso, não é? Para haver conforto, para a família ter conforto, mas é tão bom no final da vida. Eu, por questões de disponibilidade, no final da vida do meu pai, fiz uma pausa no trabalho para ir ajudar a cuidar dele, ajudar a minha mãe. E meu pai, às vezes, eu dizia: "Pai, então, vamos levantar? Onde é que vamos?" Dizia-me ele. "Vamos tomar um pequeno almoço? Vamos..." "Oh, deixa-me ficar aqui na cama." "Oh pai, vá lá, tá, vamos tocar." É importante tirá-los. Eu não deixei meu pai ficar empregado na cama. Eu tirava-o, eu caminhava com ele, e ele às vezes dizia-me assim: "Tu hás de chorar, tu agora estás aqui, mas tu depois vais chorar." E a minha mãe era: "Seu homem, coitada dela, tua moça, deixou o trabalho dela para ir cuidar de ti, oh, ela tem que trocar a fralda, tem que fazer assim, tem que fazer assim." E eu: "Oh pai, vai lá, pronto, antes aqui." É por isso que acabámos dois a rir-nos. Percebe? Eu dava assim umas caminhadas com ele, e uma vez estava a preparar-me para vir a casa, ver como é que está a minha família, e um dia eu surpreendi-o a falar assim: "Ela já foi? Ela ainda não foi? Quando é que ela vai?" E a minha mãe: "Ai, tu com ela, tu com ela caminhas." E ele: "Fogo, olha, teve que ir ver os peixes. Quer dizer, ela quer caminhar e não quer ir sozinha, obriga-me a ir com ela." Pai, eu doía-me aquilo, estão a ver? Mas eu não caminhava com ele rudemente, ok? Íamos por lá, e entretanto convenceu a andar, ele andava, íamos a falar disto, daquilo, etc e tal. Estão a ver? Ele dedicou-se aos filhos, e quando precisou, os filhos vinham do estrangeiro visitá-lo. Estive internado 4 semanas e meia. Mal abria a visita, nós estávamos ali batidos. Eu não via, eu ia àquele hospital e ficava ali o dia todo com ele. Ou eu, ou as minhas irmãs, porque não queríamos vê-lo sozinho. A mágoa que nós temos foi dele partir e não estarmos ali à beira dele, porque ele, infelizmente, partiu durante a noite. E olho para trás, ficou tanta pergunta por fazer, ficou tanto por fazer. Por isso que eu digo: cuidem dos vossos pais,
estejam presentes na vida dos vossos pais, nos trancafiem lares. Ou então, se estiverem lá durante a semana, na vossa folga, vão buscá-lo, tirem de lá para fora, vão dar uma volta com eles. Porque a única coisa que meu pai me pedia quando estava internado era: olha, pega a minha roupa, veste-me e vamos para casa. Depois dos últimos 15 dias ele deixou de falar e está. Nos hospitais há muita negligência. Com jeitinho a entubá-lo, ferir-lhe as cordas vocais, porque ele estava com sede, eu sentava-me ao lado da cama a conversar com ele, a questioná-lo: pai, olha, onde é que se vai semear as batatas este ano e tal. E ele dava-me coisa de estar consciente e a assimilar a conversa. O pai, nos últimos 6 meses, 7 da vida dele, começou a ter demência, claro que dava cuidado. O Estado português, infelizmente, falha muito nos idosos. Falha muito. Por isso que aproveitem a vida. Quando precisarem do Estado, ele vai-vos dizer que não vale a pena. O pai era seguido neurologista privado, o cardiologista também, acabamos de ter que ir para o privado. E a única coisa que eu vi no final da vida do meu pai são as instituições de saúde a lutar umas com as outras para manter ali o idoso. Que o idoso é um ninho, é uma barras de ouro para esse tipo de casas. Por isso, pensem bem quando internam os vossos familiares. Pensem bem que um quarto grande, um closet e não sei o quê, não é conforto para o doente. Conforto para o doente é ter ali a família, é ter profissionais de saúde formados, não é? As estagiárias de primeiro ano, coitadas, fazem tudo, mas ninguém faz aquilo que não sabe, certo? E isto é para outro vídeo, tá bom, pessoal? Olha, vocês já estão fartinhas e fartinhas de me ver estar aqui a babar pelo meu pai. Ai, foi o meu pai que me ensinou a andar de bicicleta também. Estou aqui a babar pelo meu pai porque eu tenho muito orgulho nele. Paizinho, obrigada, tá? Adoro-te.